a todos os professores e alunos da EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos no nosso terceiro trimestre e falamos sobre as cartas pastorais do apóstolo Paulo e as suas recomendações para a nossa vida ministerial. Nós estamos na lição número 4, Pastores e diáconos. Esse é o tema que vamos abordar na lição de hoje, dando a nossa contribuição aí para que alunos e professores possam também estar tirando as suas dúvidas e aprendendo cada dia mais a palavra do Senhor. Bom, nós estávamos um pouquinho ausente, Então ficamos umas quatro aulas sem estar gravando vídeo por falta de tempo. Hoje nós sabemos que a nossa vida é muito corrida, são muitos afazeres diários que nós temos em nossas vidas. Nós precisamos estar constantemente reorganizando as nossas vidas para que possamos estar encaixando aquilo que nós desejamos fazer. Então espero que daqui em diante eu possa estar dando a minha contribuição toda semana aí para que nós possamos também estar interligados com os alunos concernente às aulas que serão apresentadas no terceiro trimestre. Muito bem, nós temos então pastores e diáconos, um tema interessante que vamos abordar nessa quarta lição, nessa quarta aula. Vamos estar apresentando agora domingo. É um tema muito interessante porque hoje em dia muitas pessoas querem ser pastor, muitas pessoas querem ser líder, muitas pessoas querem liderar. Poucas pessoas querem ser diácono, poucas pessoas querem servir, poucas pessoas querem ser servo, a maioria quer ser senhor, a maioria quer estar sentado, quer estar liderando. E poucas são as pessoas que querem realmente servir a igreja como uma obra de diácono. E a lição ela vai estar abordando sobre esses dois assuntos, sobre esses dois temas, pastores e diácono, a chamada, a vocação, as atribuições, as qualificações para você ser um pastor, para você ser um diácono. Nós sabemos que nasce no coração de Deus a escolha para um pastor, para um diácono, para um presbítero, para um líder da igreja. Porque a igreja não é nossa, a igreja ela é de Deus. Então é Deus quem escolhe quem Ele quer colocar na frente da obra. Nosso coração tem esse desejo, arde dentro de nós, essa vontade de querer ser um pastor, de querer ser um líder, mas ela é confirmada no céu e testificada na terra, concernente às suas obras, concernente ao que você fala, o que você faz, o que você pensa. Aí você está confirmando que realmente você tem a chamada, você tem a vocação. Não adianta nada você ser um pastor e dar um péssimo testemunho, você ser um diácono e não saber as suas funções. Isso não vai adiantar nada, significa que você não tem a chamada para isso. Agora, se você tem a chamada, você tem a vocação, se foi Deus que separou, foi Deus que aprovou o seu ministério, você pode ter certeza que você vai ser um líder abençoado, um líder exemplo para a sua igreja. Bom, no textual fala sobre 7 qualificações já do bispo, que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. A verdade prática vai falar que os pastores e os diáconos são líderes escolhidos por Deus. Não adianta o homem querer escolher alguém para ser líder. O final vai ser trágico, vai ser de rebelião, de confusão, de contenda, de escândalo. Nós temos uma prova disso no Antigo Testamento, quando Deus permitiu que o povo escolhesse um líder, e o povo escolheu Saul, e o final nós sabemos qual foi, Saul partiu para a idolatria e não ouviu a voz de Deus. Nós sabemos também que nessa mesma passagem ali está Samuel na casa do pai de Davi, na casa de Jefté, e ali ele vai escolher um homem segundo o coração de Deus. E ele vai olhar para a aparência, vai olhar para a estatura, vai olhar para o histórico daquela pessoa. E Deus fala para Samuel, eu não olho por fora, eu olho por dentro, eu sou por dentro do coração. E nenhum desses é o homem segundo o coração. E quando Davi chega, que era aquele que toda uma pessoa que não ia ser líder, todas as pessoas que ele era o último que Deus podia escolher, foi aquele que Deus escolheu. E quando Deus escolhe, quando Deus aprova, Deus abençoa. Então Davi foi o homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus. Saul foi escolhido pelos homens. E nós sabemos como foi o término de Davi e como foi o término de Saul. Então, se você tem a vocação, você tem a chamada, espere Deus separar, espere Deus confirmar. É Deus que escolhe, não é o homem que escolhe para ser um líder na igreja. Bom, o objetivo da nossa lição vai ser tratar a respeito do episcopado, apresentar as qualificações e atribuições de um líder
refletir a respeito do diaconato e conscientizar-se de que o serviço é a razão de ser do ministério, né? Qual é a nossa consciência concernente ao serviço e para que razão, para que motivo, né? Qual é a sua motivação para servir o ministério? Qual é a sua razão? Então isso nós vamos estar também aprendendo na lição de hoje. A introdução vai falar que Paulo dá início ao capítulo 3 da primeira epístola de Timóteo, falando a respeito do trabalho pastoral, como o pastor tem que conduzir, como ele tem que falar, como ele tem que se direcionar. Então, primeiramente, começa falando sobre os pastores. Ser pastor não é abraçar uma profissão, olha aí, irmãos, mas um ministério divino cuja função primordial é cuidar das ovelhas do Senhor. Então, tem muita gente trocando esse valor, mudando esse valor aqui concernente à profissão e à chamada ministerial do servo de Deus na obra do Senhor. Tem muitas pessoas pensando que é uma profissão, estão meramente enganados concernente a isso. Seguindo aqui, nenhum pastor tem condições de cuidar do rebanho sozinho, né? Muitos pastores acham que tem que pregar, falar, dirigir, administrar, fazer tudo sozinho. E acaba cansando, acaba não dando conta. Então nenhum pastor tem essa condição para isso. Nós lemos que em Atos capítulo 6, nós temos ali vários diáconos sendo separados para a obra, para ajudar os presbíteros, para ajudar os pastores. E eram homens aptos, cheios do Espírito Santo, com muita sabedoria, com muita intrepidez, com muita ousadia, foram separados para estar também auxiliando os homens de Deus. Então são necessários ajudantes. Por isso, neste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo fala a respeito do diaconato. Na lição de hoje estudaremos a respeito do pastorado e do diaconato, duas funções de extrema importância para o crescimento do reino de Deus, porque um está ligado ao outro, é um ajudando o outro, um contribuindo para a obra do outro. Se o pastor for um péssimo líder, consequentemente, os diáconos são liderados por eles, serão péssimos diáconos. Se o diácono não ajudar o pastor, mesmo o pastor sendo um excelente líder, o pastor não vai dar conta de cuidar sozinho da igreja. Então, um contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Se eu, como diácono, contribuo para o crescimento da obra, com certeza o pastor será abençoado. Se eu sou pastor e contribuo para a obra de Deus e tenho como meus ajudantes excelentes diáconos, com certeza o reino de Deus vai crescer. Então a função do diácono tem que ser bem exercida e a função do pastor também tem que ser excelentemente exercida, para que um possa estar ajudando o outro na obra de Deus. E o reino do Senhor vai crescendo, o reino de Deus vai expandindo, o reino de Deus vai aumentando, quando homens e mulheres entendem a sua chamada. Bom, o tópico 1 vai falar sobre quem deseja o episcopado. Primeiro, excelente obra deseja. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja ser pastor, bispo, presbítero, excelente obra deseja. Em sua carta a Timóteo, Paulo assevera que almejar o episcopado, ou seja, o pastorado, é aspirar uma obra excelente, uma obra maravilhosa, uma obra extraordinária, nascer no coração do ser humano, do homem e da mulher. Esse desejo de ser um pastor, ser um líder, um presbítero a Deus, é uma obra excelente. Contudo, é importante ressaltar que a função pastoral não é uma profissão ou um meio para ascender social e economicamente. É aqui que muitas pessoas estão errando na sua conduta, na sua vida de pastorado. Tem muitas pessoas que estão achando que pastor hoje em dia é sinônimo de riqueza, de poder, de honra, de prestígio, de estar entre as massas, entre as multidões, ser adorado, ser respeitado. E é meramente um engano no coração de muitas pessoas, achando que pastor hoje em dia é uma excelente profissão, um meio fácil de ganhar dinheiro, socialmente estar interagindo com as pessoas e economicamente ter uma vida abundante. E isso é um erro. Então muitas pessoas hoje em dia fazem faculdade de teologia, muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas buscam hoje compreender, né, as Sagradas Escrituras para ganhar dinheiro ou para ter uma vida farta, uma vida em abundância, ou socialmente ser uma pessoa respeitada. Então a chamada pastoral, essa obra, não pode tornar no coração da pessoa uma profissão. Tem que ser uma vocação, você tem que se doar, você dar a sua vida. Essa é a verdadeira chamada do pastor. Não sentar em uma cadeira, ficar contando os dízimos, ficar contando as ofertas e só crescer o seu patrimônio. Você deve ter visto vários casos a respeito disso. Pastores que rapidamente se enriqueceu, meios lícitos e meios ilícitos,
E economicamente hoje são homens milionários, homens ricos, homens que voam de jatinho, que tem fazendas com muitas cabeças de gado. Porque trocou a vocação de ser um pastor de ovelhas para um pastor de pessoas que só visam o lucro, só visam o dinheiro. Bom, 2. A chamada. O ministério pastoral vem de Deus. Ele quem escolhe. Muitos são escolhidos e separados apenas pelos homens, mas não por Deus. Paulo afirma que foi chamado pelo Senhor desde o ventre de sua mãe, Gálatas 1,15. Então a chamada, ela nasce no coração de Deus. Desde o ventre da sua mãe, Paulo já tinha certeza que Deus iria chamar. Desde o ventre de sua mãe, né? Jeremias capítulo 1, eu te escolhi, Jeremias, e para as nações eu te dei por profeta. Então desde ali do ventre, Moisés foi separado ali no ventre de Joquebede. Quando colocaram no rio Nilo, Deus protegeu, Deus ali salvou Moisés daquelas águas. Por quê? Porque Moisés tinha uma chamada. E a palavra de Deus nos fala que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, a padecer pelo povo de Deus, a ser um líder de ovelhas, e não ovelhas fáceis, porque estavam no deserto. Então Moisés passou provação, passou dificuldade, passou tribulações terríveis, e foi um dos maiores líderes da história. Por quê? Porque tinha a chamada de Deus. Não foi escolhido pelo homem, porque se Moisés ficasse no Egito, ele teria sido escolhido pelo homem, chamado Faraó, para ser o seu sucessor no trono. E nós sabemos qual seria o fim de Moisés. Mas ele ouviu a voz de Deus, ouviu a chamada de Deus, e foi um líder de Israel. Assim nós também temos a vida de Paulo. Quando era Saulo, foi escolhido pelos homens. Escolhido pelos homens, foi assassino, foi um perseguidor da igreja, foi um homem déspota, foi um homem cruel e um homem que não tinha amor pelo próximo. Mas quando ouviu a voz de Deus, o chamando para a obra de Deus, houve uma transformação, houve uma mudança, né? A profissão de Saulo era perseguir a igreja. A chamada de Paulo era abençoar a igreja, era pregar o evangelho, era ganhar almas. Então não percebemos a diferença que tem dentro da chamada ministerial para ser pastor. Quando o homem escolhe, o final é trágico. Quando Deus escolhe, o final é de glória, é de bênção, é de vitória. Então nós temos que ter essa vocação dentro dos nossos corações. Será que realmente foi Deus que nos vocacionou? É Deus que está chamando? Se foi Deus que está chamando, com certeza o seu ministério será aprovado. Bom, o terceiro subtópico vai falar sobre o preparo. Então nós temos que, primeiro, desejar essa obra, né? É uma excelente obra, desejo que deseja o episcopado. Depois nós temos que ter a chamada de Deus nos nossos corações. E terceiro, nós temos que ter o preparo, nós temos que preparar para sermos pastores. Não é simplesmente dizer que quero ser pastor, eu não preciso mais jejuar, não preciso mais ler a palavra, pronto, eu já tenho uma chamada, então não preciso fazer mais nada. Não, negativo. Se você tem a chamada, é que você tem que estudar mesmo a palavra de Deus, é que você tem que buscar, você tem que fazer faculdade de teologia, você tem que mergulhar nos livros, você tem que estar sempre interagindo para aprender cada dia mais, porque a partir daquele momento você tem uma linda chamada na sua vida, que é a chamada de ser pastor. Então Deus chama, porém o preparo cabe aos seus servos. São nós que nos preparamos para essa chamada, para essa vocação. Então o pastor precisa ter conhecimento bíblico, né? Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar revelações da palavra de Deus, teológico e habilidades ministeriais, o que deve ser capaz de fazer, né? Tem que ser humilde, simples, tem que ser um homem sábio, um homem de uma conduta ilímpida, um homem voltado realmente ao amor às ovelhas. Então o seu preparo não termina quando conclui o seminário teológico, mas se dá durante toda a sua jornada, toda a sua vida. O pastor, como servo de Deus, sempre, constantemente estará aprendendo cada dia mais e mais, se preparando todos os dias para a obra do Senhor. E no Novo Testamento vemos que os apóstolos foram chamados, mas só foram enviados após algum tempo de aprendizado com Jesus. E depois disso eles continuaram aprendendo, até o fim da sua carreira, até o fim da sua chamada. Então todos os dias nós temos que estar preparando para a chamada ministerial. Então você que tem a vocação, você que deseja essa obra, excelente obra deseja, você tem a chamada, glória a
a Deus por isso. Foi Deus que te escolheu, Deus te separou. Amém. Agora cabe a você se preparar para que venha exercer com eficácia a chamada pastoral. Bom, no segundo tópico nós vamos falar a respeito das qualificações e atribuições dos pastores e diáconos. Primeiro, atribuições dos pastores. Versículo 1 ao 7, 1 Timóteo, capítulo 1, vai falar que são 7, ou são 15 ao todo, né? Atribuições e qualificações que o pastor ele tem que ter para a sua vida. Os que almejam o pastorado necessitam conhecer as atribuições e qualificações que tal atividade exige. Se você não conhecer as qualificações e atribuições que o pastor precisa, almejar, não adianta você querer ser pastor, você não vai conseguir. Porque as pessoas vão lhe rejeitar, as pessoas não vão aceitar você ser um líder, você ser um pastor da igreja. Aqueles que realmente têm um preparo bíblico, eles não aceitam líderes despreparados. Então você precisa ter qualificações e atribuições. Na hora da escolha de um candidato ao Santo Ministério da Palavra, o líder e a igreja, de um modo geral, precisa ver o aspirante algumas características. Não adianta ver beleza, roupa, status, vida financeira, social, econômica, casa, carro. Não adianta olhar para isso. As pessoas que vão escolher o líder da igreja, ou os líderes, precisam ver a vida da pessoa, como diz aqui, né? Ver no aspirante algumas características primordiais, características essenciais que o líder tem que ter para ser escolhido. Não adianta, é meu amigo, é meu parente, é meu vizinho, é amigo de infância, não adianta, viu? Você precisa ter atribuições. Primeiro, né? As atribuições, segundo, terceiro e quarto. Qualificações espirituais e ministerial. Paulo apresenta uma lista de 15 qualificações necessárias, requisitos indispensáveis para ser um pastor. Se não tiver essas qualificações, não adianta querer ser pastor. A primeira, como não pode deixar de ser, é ter uma vida irrepreensível, né? Uma pessoa que não é repreendida constantemente, ter uma vida, uma conduta diariamente sem repreensão alguma. Então, primeiro, irrepreensível, ou seja, uma vida santa, uma vida de santificação, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Ele precisa ter essa primeira qualificação. Viver em santidade não é fácil, mas é possível. O Espírito que no crente habita quer operar a santificação. Então, é outra atribuição que é abençoada. A pessoa tem que santificar. Tem que constantemente estar buscando a sua santidade diante de Deus e diante dos homens, né? Conhecimento bíblico, né? Apto para ensinar. Não adianta a pessoa ser chamada para ser pastor e não consegue levar uma palavra, um estudo para a igreja. Então você precisa aprender as Sagradas Escrituras e estar constantemente apto para estar pregando, apto para estar ensinando, apto para estar doutrinando a igreja do Senhor. Tem que ter qualificações familiares, ser casado e ter uma vida conjugal saudável. Não adianta na igreja ter uma postura de marido, mas em casa espancar a mulher, em casa ter uma vida totalmente diferente da que tem na igreja. Então a sua vida conjugal tem que ser uma vida saudável, você tem que saber amar a sua família, respeitar e cuidar da sua família. O pastor deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, Efésios 5:25. Né? Esse é o verdadeiro chamado aqui do pastor, uma das qualificações indispensável. Essa daqui, ele amar a sua esposa constantemente, porque vai ser a companheira da jornada dele no seu ministério. Então ela que vai ser a coluna, ela que vai estar constantemente do lado dele, o ajudando, o auxiliando, conversando, orientando. Então ele precisa amar a sua esposa, precisa governar bem toda a sua família, seus filhos precisam ser crentes e dar bom testemunho. Como eu posso liderar um povo, uma igreja, se eu não consigo liderar a minha casa? Como eu posso abençoar a igreja se eu não consigo abençoar a minha casa, se eu não consigo governar a minha casa? É impossível isso acontecer. Então o meu ministério, ele começa na minha casa. O meu líder, a minha igreja, primeiro é a minha esposa e o meu filho. Essa é a minha igreja. É uma igreja pequena, mas é uma igreja que vai me preparar para uma grande igreja, para um grande ministério, para grandes multidões. Porque se eu conseguir liderar bem a minha esposa, o meu filho, a minha filha,
dificilmente eu vou conseguir também, dentro da minha experiência, dentro da minha família, conseguir ser um bom pastor na minha igreja, conseguir liderar os meus liderados na igreja. Então, essa qualificação ela é indispensável, né? Governar bem a sua família, a sua casa. Se o pastor não cuida da sua família, que é o seu primeiro rebanho, como cuidará da casa do Senhor? Qualificações morais: ser honesto, sincero, verdadeiro. Isso aqui é indispensável, né? A sinceridade do pastor, a honestidade do pastor, ela é indispensável. São qualidades morais: hospitaleiro, acolhedor, sabendo tratar bem as pessoas, não dar ao vinho, não usuário de bebidas alcoólicas, não espancador, ou seja, não violento, não sendo agressivo, né? Briguento e etc. Não cobiçoso, ser sóbrio, simples, moderado. Olha a quantidade de qualificações que a pessoa tem que ter, as qualificações morais do pastor. Infelizmente, a igreja que despreza esses aspectos na hora de separar pessoas do seu ministério pastoral. Dá a impressão que tem muitos pastores que tapam os olhos e fecham os ouvidos na hora de escolher líderes. Estão escolhendo líderes que não têm essas atribuições, essas qualificações familiar, moral, ministerial, espiritual. Atribuições dos pastores e diáconos na hora de escolher são fundamentais para você não errar na sua escolha. Se você pular esse capítulo e olhar para o líder e não escolher segundo essas qualificações, infelizmente você está separando lobo. Infelizmente você está separando uma pessoa que não tem chamado, que não tem vocação. Você vai sofrer muito concernente a isso, porque são pessoas que futuramente irão dar muito trabalho na igreja que eles estão congregando. Seguindo aqui em frente, nós temos nosso terceiro tópico para falar sobre o diaconato. O diáconos. A palavra diácono significa aquele que serve. Assim como o pastor, eles são chamados para servir a igreja do Senhor. Não é a igreja do pastor fulano, não é a igreja do pastor ciclano, não, é a igreja do Senhor. Tem muito diácono que não faz a obra de Deus com amor, com afinco, com força, porque estão servindo ao homem, estão fazendo para o homem. E na verdade, tudo que estão fazendo dentro da casa de Deus, todo o nosso serviço que nós prestamos na casa do Senhor é para Deus e não é para o homem. Os diáconos têm um papel muito importante no crescimento da igreja. Infelizmente, hoje, algumas igrejas, o ofício de diácono parece ter perdido sua importância. Hoje parece que todo mundo quer ser pastor, presbítero, ancião, líder. Ninguém mais quer servir, todo mundo quer ser servido. Dá a impressão que as pessoas não querem mais estar na portaria, pegando um copo de água, limpando a igreja, arrumando o banco, organizando as crianças. Não, esse trabalho, as pessoas estão perdendo o amor por eles. O interesse de ser um diácono está acabando em muitas igrejas, porque as pessoas veem que os pastores com seus carrões viajando para lá e para cá e etc. está aguçando muitos olhos avarentos e orgulhosos a querer chegar logo lá na frente, a querer pular os degraus. Não, eu não tenho que esperar não. Se eu tenho uma chamada, eu tenho que ser pastor logo. Eu tenho uma vocação, eu tenho que ser pastor logo. E não é bem por aí. Então, o diácono, ele tem um papel muito importante. Ele ajuda a igreja a crescer, ele ajuda o ministério a crescer, ele serve a Deus. Esse serviço, ele é indispensável nas nossas vidas, porque é através do diaconato que você vai conseguir chegar a ser um excelente pastor. Então, o diaconato, como nós estamos vendo aqui pela lição, é uma obra importante, porque vai dar o crescimento à igreja. E nós precisamos hoje estar incentivando as crianças a ser os futuros diáconos, diaconisa, pastores da igreja, levando para eles uma palavra e incentivando eles a ter amor pela obra, tirando dos corações das crianças o mesmo desejo de ter no coração dos adultos, que hoje muitas pessoas vivem a arrogância, vivem a avareza de ser homens cheios de dinheiro, e muitas pessoas não querem mais servir por causa disso. Então, que nós possamos tratar das nossas crianças, cuidar delas, que são os futuros obreiros, são os futuros diáconos, mostrando para elas a importância que tem o serviço na casa de Deus. O quanto essa chamada ela é importante, porque ajuda no crescimento da igreja. Bom, seguindo aqui nós temos chamado para servir. Assim como os pastores, aquele que almeja o diaconato, precisa ter o desejo de servir a Deus e aos irmãos. É necessário ter uma vontade imensa no coração de servir. Por que isso? Porque às vezes muitas pessoas elas só fazem a coisa quando tem algo em troca. Muitas pessoas só acordam cedo para ir trabalhar porque sabem que no final do mês vão ganhar aquele X valor. Porque se não fosse ganhar, não ia. Na casa de Deus é diferente. Nós temos que fazer por amor.
sem querer nada em troca. Então, ser diácono, essa chamada para servir, ela tem essa importância extraordinária, porque quando você serve a Deus, você não serve não querendo nada em troca, você serve com amor, com dedicação. É isso que muitas pessoas hoje não querem fazer, porque muitos só querem fazer algo na casa de Deus em recompensa de ganhar algo. Isso não é a chamada para servir, não é a chamada do diácono. A chamada do diácono é estar dentro da igreja, ajudando, sem ganhar nada por aquilo que ele está fazendo. É algo voluntário que cada um precisa ter no seu coração. Eu quero ser diácono, mas voluntariamente vou trabalhar na obra de Deus. A obra de Deus não precisa de gananciosos, não precisa de avarento. A obra de Deus não precisa de homens que querem serem ricos. A obra de Deus precisa de homens amorosos, simples, humildes, homens que realmente querem ser voluntários, querem contribuir para o crescimento do reino. Se você tem essa chamada de servir, então você vai ser um excelente diácono da casa do Senhor. Então, esse é um desejo no coração. Então, hoje muitos querem ser servidos, mas poucos seguem o exemplo de Jesus e querem servir. Nós sabemos que na história da humanidade, ninguém superou Jesus no ministério de diácono. Foi o maior diácono que já esteve no nosso meio, chama Jesus Cristo. Mesmo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mesmo como um pastor, um líder extraordinário, com todas as qualificações que você possa pensar. A palavra de Deus nos fala que ele lavou o pé do discípulo. A palavra de Deus nos diz que ele sentou à mesa com publicanos e pecadores. A palavra de Deus nos conta que ele esteve muitas das vezes em montes, muitas das vezes em locais onde tinha pobres e miseráveis, comendo com eles, comendo com as prostitutas. Isso é a obra do diácono. Isso é um serviço extraordinário, quando a pessoa tem essa chamada e voluntariamente presta serviço para Deus. Hoje muitas pessoas só querem ser servidas. Muitas pessoas querem estar somente nos seus grandes palácios. Ou não é mais igreja, hoje é catedral, não é mais sede, né? É templos. E muitas pessoas estão com essa visão materialista, capitalista dentro das igrejas. E o maior líder que já existiu na face da terra, o maior líder que já pisou os pés nessa terra, chama-se Jesus Cristo. E ele exerceu essa obra de diaconato com excelência extraordinária. E nos deu o exemplo de como ser servos e não senhores, como muitos querem ser. Então que nós possamos seguir o exemplo de Cristo e sermos servos do Senhor. Bom, seguindo em frente, em Atos capítulo 6, versículo de 1 ao 7, nós encontramos várias qualificações que foram exigidas dos primeiros diáconos. Pois na sua carta a Timóteo, Paulo indica outros importantes requisitos para o diaconato. Então, logo em Atos capítulo 6, nós vemos que a igreja primitiva, logo no seu primórdio, no seu início, já viu a importância que tinha separar homens cheios do Espírito Santo, honestos, hospitaleiros, aparecinar, moderados, sóbrios, não dado vinho, espancador, não murmuradores, para serem diáconos, para ajudar a preparar a mesa, para ajudar na administração, para contribuir no serviço voluntário para a obra de Deus. Então, muitos homens foram separados em Atos capítulo 6. Ali, quando os apóstolos de Jesus os separou e tiveram essa visão, com as qualificações, eles escolheram pessoas. E aquelas pessoas foram os futuros diáconos da igreja primitiva e exerceram o seu papel com primórdia, com eficiência. Então, nós devemos estar atentos a isso na hora da escolha, né? Nas qualidades indispensáveis para o diaconato dentro da igreja do Senhor. Qualificações. Aqueles que exercem a função de diácono precisam ser honestos, não de língua dobre, não mentirosos, fofoqueiros, não dado ao vinho, que não tenha nenhum tipo de vício. Então, que são chamadas do diácono. Muitas qualificações são necessárias para que o homem seja separado a ser um diácono na obra de Deus, para que a casa do Senhor venha ter excelentes homens que venham prestar um excelente serviço, né, de diaconato, de servir aos irmãos, de servir ao pastor, de servir aos visitantes. Eu fico maravilhado quando chego na igreja, eu vejo os diáconos ali subindo ao púlpito e ali oferecendo água, os diáconos na portaria, o diácono vigiando os carros. Então são muitas as funções na igreja do Senhor que o diácono presta, e todas elas têm a sua importância. Tanto aquele que está na portaria, como que está vigiando o carro, como aquele que está servindo água, como que está no som. Todos eles são importantes na obra de Deus.
Seria impossível o pastor estar vigiando o carro na portaria, servindo a água, estando no som, colhendo as ofertas, pregando a palavra, recebendo os visitantes. Olha quanta a obra de Deus ela é vasta na casa do Senhor. Então uma só pessoa não daria conta para isso. Então por isso que existe o ministério do diaconato, para que as pessoas possam também estar contribuindo com a obra de Deus. Então o ministério cristão é algo muito sério e o diácono precisa levar a sua chamada a sério, com muito amor à obra do Senhor. Fechando aqui nosso quarto tópico, nós temos o serviço, razão de ser do ministério, um exemplo do mestre. Primeiro, para cumprir sua missão sacrificial em favor dos homens, Jesus desposou-se temporariamente de sua glória plena. João capítulo 17, versículo 14, Filipenses 2, 5, 10. De sorte que as de vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, se humilhou até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então essa é a palavra de Deus, Esse é o exemplo que Cristo deixou para nós, nosso grande mestre, nos ensinando, a usurpar, a deixar a nossa glória de lado, deixar a nossa vida de lado, por amor à obra de Deus. E Paulo diz que ele assumiu a forma de servo. Nós temos que assumir essa forma de servo, tirar esse orgulho, tirar essa vaidade, tirar essa prepotência do nosso coração, e tornarmos a forma semelhante de Cristo, a forma de um servo, mas que isso, a forma de um escravo. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8, que o que significa servo é escravo. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos do diabo e fazíamos tudo o que o diabo queria, bebia, roubava, matava, prostituía e tantas outras coisas ilícitas, ilegais, nós praticávamos para o diabo, porque nós éramos escravos do inimigo. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, você tomou essa roupagem espiritual de servo de Deus, você passa a ser um escravo, não do diabo, mas um escravo de Cristo. E um escravo não sabe para onde vai, não sabe o que quer. Um escravo, ele é um servo que tem como seu Senhor obediência, ouve a voz do seu Senhor. E é isso que nós precisamos nos dias atuais, de homens que ouçam a voz de Deus. Então aqui nós temos Jesus com vários ensinamentos concernentes a obra de Cristo, dando um exemplo de um servo, dando lições extraordinárias, como o diácono deve conduzir, como o servo de Deus deve se postrar, como o servo de Deus deve orar, como o servo de Deus deve agir. Em várias situações da Bíblia Sagrada, nós vemos Jesus nos ensinando como nós devemos ser servos de Deus. E nós temos aqui também o exemplo de Paulo, dois homens extraordinários, impactantes, dois servos de Deus, um mestre por excelência chamado Jesus Cristo e o maior missionário que existiu chamado Paulo. Paulo era um servo fiel, honesto, da mesma forma, a mesma intrepidez, a mesma garra, a mesma coragem que ele tinha quando era Saulo para fazer a obra do inimigo. Ele também teve o dobro para fazer a obra de Deus com fidelidade, com honestidade, com caráter, como sendo um exemplo. O nome de Paulo só está aqui porque ele foi um servo fiel a Deus. Após seu encontro com Jesus, sua vida foi utilizada em prol da igreja. Após nosso encontro com Jesus Cristo, a nossa vida não é mais a mesma. Há uma mudança radical. Nós, a partir daquele momento, nós nos doamos para Cristo, para sermos servos na obra do Senhor. Ele não mediu esforço para servir. Sua pregação foi sempre autêntica, revelação de Deus. Ele jamais usou de fraudulência. Hoje há muitos falsos obreiros que se aproveitam dos fiéis da igreja para obter ganhos financeiros, com pregações que são fábulas, contos ilusórios, acontecimentos que não aconteceram verdadeiramente, para iludiar a igreja ao meio de querendo ser ricos economicamente, buscando apenas o seu lado financeiro, o meio de ganhar dinheiro fácil, que hoje em dia muitos homens e mulheres estão querendo. A igreja de Deus buscando sempre pregar palavras que me massagearam o ego de muitas pessoas para tentar ganhar do meio
para tentar ganhar dinheiro fácil, né? Infelizmente, são muitos falsos obreiros que estão neste caminhar, nessa conduta. Infelizmente, isso tem acontecido demais em nosso meio. Então, um dos requisitos recomendados por Paulo aqui de ser pastor é ser obreiro. Não cobiçoso de própria ganância, né? Como muitos por aí estão cobiçando gananciosamente as coisas deste mundo, o materialismo. No mesmo espírito, Pedro escreveu que o obreiro deve apacentar o rebanho do Senhor. Então, muitos não querem mais estar detrás das ovelhas malhadas. Muitos não querem mais estar primeiro passando pelo deserto, por provações, por dificuldade, por perseguição, por afrontas, por calúnias. Muitos hoje querem estar com a massa, com a multidão, nos braços, né, dos homens, ganhando dinheiro, comprando suas casas, vivendo o materialismo, o mundanismo em muitos corações de falsos obreiros dentro da igreja do Senhor. Infelizmente, são péssimos exemplos de homens que aproveitam, né, a simplicidade, a ingenuidade de muitos servos de Deus que estão dentro da igreja, tornando a igreja um comércio e os servos dos seus clientes. E ele, como os empresários gospel, né, com suas músicas que massageiam o ego, com suas pregações que massageiam o ego de muitas pessoas, estão com seus jatos importados, com seus ternos caros, indo de um lado para o outro, sendo um péssimo exemplo na obra de Deus. Infelizmente tem muito isso, né? Para concluirmos, pastores e diáconos são obreiros instituídos pelo Senhor para auxiliar os servos de Deus. Não importa a função que você exerça na igreja de Cristo, seja você um pastor ou um diácono, o importante é que todos sejam um para a glória de Deus. João 17:21. O importante é que você seja um exemplo, dando excelente testemunho, uma vida no altar de Cristo, sempre renunciando a sua vida, sempre renunciando o mundo, sempre renunciando o materialismo, servindo a Deus com honestidade, com amor. Isso é o primordial na vida de qualquer servo de Deus. Fazer a obra voluntariamente ao Senhor, sendo um exemplo daqueles servos que vão ser futuramente os líderes na casa de Deus. Bom, essa é a lição de hoje. Espero que eu possa ter contribuído para o seu aprendizado. Deus abençoe a todos ricamente. Você está visualizando e compartilhando as nossas lições. Que Deus possa estar abençoando todos. Em nome de Jesus, um forte abraço e até a próxima lição, se Deus quiser.